Hoje nós vamos conversar sobre um dos lançamentos mais comentados do ano nos streams, que chegou lá no catálogo da Prime Video, Chefe de Estado, e dirigido pelo Ian Auchler, o mesmo diretor que fez o Frenético Anônimo. E olha, esse aqui é um dos filmes que geram conversa, tem acertos e tropeços, mas principalmente tem muita tentativa de encontrar um equilíbrio entre o gênero da ação explosiva e a comédia pastelona, mas será que ele consegue entregar isso de forma satisfatória? É o que a gente vai destrinchar agora. A ideia central de Chefe de Estado parte para uma premissa bastante genérica. O filme coloca dois chefes de Estado que são a cara de qualquer coisa, menos de diplomacia ou formalidade, no centro de uma missão altamente perigosa para salvar o mundo. Um deles é um ex-soldado linha dura, explosivo e agora primeiro-ministro britânico, feito pelo Idris Elba, enquanto o outro é o presidente dos Estados Unidos, mais falastrão e desajeitado, feito pelo John Cena. E essa dinâmica entre os dois personagens é o que de melhor o filme tem para entregar, e isso fica bem claro desde os primeiros minutos. O roteiro tenta emular aquela estrutura clássica de filmes policiais, quando dois opostos são forçados a trabalhar junto em meio a um contexto caótico, só que a diferença aqui é que eles não são detetives ou agentes secretos, mas sim chefes de Estado, e essa troca de papéis, claro, gera situações cômicas, mas também traz uma camada de crítica política leve, mesmo que superficial. E se tem uma coisa que o filme deixa claro desde o começo, e nisso podemos falar que ele é sincero, é que ele não quer ser levado a sério. E tudo bem, Chefe de Estado é uma comédia de ação que não está interessada em aprofundar nos debates geopolíticos, nem em criar comentários sociais contundentes. O foco é o entretenimento, mas o problema é que em vários momentos o filme flerta perigosamente com o absurdo e corre o risco de perder o espectador que estava disposto a embarcar na jornada pelo puro escapismo. O humor aqui, por exemplo, é extremamente irregular. Algumas piadas funcionam, especialmente quando exploram o contraste entre os protagonistas. O time cômico do John Cena, que vem se aprimorando nos últimos anos, principalmente em Pacificador, tá até que afiado. Já o Idris Elba, apesar de ser conhecido por papéis mais sérios, mostra que tem uma veia cômica interessante quando está em um bom ritmo de improviso, mas a questão é que o roteiro nem sempre dá o suporte necessário para essas piadas apareçam. Muitas vezes o texto escorrega para humor físico excessivo ou repete situações que não tem mais impacto. Já falando da ação, aqui sim a gente encontra os momentos mais empolgantes do filme. O Ian Auchler é um diretor que sabe filmar ação. Em Anônimo, por exemplo, ele já tinha mostrado uma capacidade de coreografar sequências energéticas com cortes rápidos, câmera em movimento constante e um uso criativo do espaço. Já aqui em Chefe de Estado, ele tenta repetir essa fórmula, mas com algumas restrições. A impressão é que o filme tem boas ideias de ação, mas acaba esbarrando em um orçamento que não permite que todas elas se realizem plenamente. Mas ainda assim, temos algumas cenas muito bem conduzidas, especialmente uma sequência de perseguição em um porto e outra em um centro de convenções, que remete a clássicos do gênero de ação. Já a montagem é ágil, o som tá mixado e a trilha sonora ajuda a manter o ritmo, porém novamente o excesso de corte em algumas cenas compromete a clareza do que está acontecendo. A câmera às vezes se movimenta tanto que perdemos um pouco a geografia da ação, o que pode frustrar o público mais exigente nesse aspecto. E apesar de ter chefes de Estado como protagonista e um pano de fundo geopolítico, o filme não se aprofunda em temas políticos. Tem sim alguns comentários sobre a disfuncionalidade dos governos, o ego de líderes mundiais e falta de preparo em situações de crise, mas tudo isso é tratado de forma caricata, como se fosse um esboço de crítica, e isso não é necessariamente o problema. Afinal, o filme não se propõe a ser um thriller político, mas a ausência de qualquer camada mais complexa acaba tornando o enredo um pouco raso, e a narrativa parece apostar tudo na dinâmica dos personagens e nas cenas de ação, e o roteiro acaba funcionando mais como um fio condutor para essas situações do que como uma estrutura como início, meio e fim sólidos. E se o roteiro é irregular e o tom oscila entre o exagero e o divertido, o elenco até que tenta segurar bem,
A dupla principal tem uma química inegável, é visível que os dois se divertiram durante as filmagens e essa energia contagia em muitos momentos. Há uma sintonia interessante entre o carisma do John Cena e a presença do Idris Elba, e quando o filme permite que eles explorem essa dinâmica sem interferências de piadas forçadas, a coisa funciona. Já o elenco coadjuvante também merece menção. Temos participações de nomes como a Perry Condancini, que aparece como um vilão carismático e ao mesmo tempo ridículo, além da Priyanka Chopra, que infelizmente tem pouco tempo de tela, mas entrega uma performance segura dentro do que o roteiro permite. E já falando na direção, como eu mencionei, é energética. O cineasta tem uma assinatura muito clara, planos rápidos, cortes frenéticos e o uso criativo da câmera subjetiva e efeitos que remetem a videogame, e essa estética funciona bem para o público mais jovem e para quem busca uma experiência visual intensa, mas no entanto, esse mesmo estilo pode ser exaustivo em um filme que dura quase 2 horas. O design de produção é eficiente, com locações que variam bastante e ajuda a manter essa sensação de escala global. A direção de arte abraça o exagero, com um cenário cheio de luz e uma paleta de cores viva, quase como se fosse um híbrido entre James Bond e Missão Impossível, mas com uma veia mais cômica. Já o ritmo do filme é acelerado, como se tudo estivesse prestes a explodir. Não há muito tempo para respiro do público em uma sequência e outra, o que pode funcionar bem para manter o público engajado, só que no entanto, essa falta de pausas pode comprometer o desenvolvimento dos personagens e deixar a narrativa com um ar de correria, como se tudo fosse resolvido rapidamente para poder partir logo para a próxima cena de ação. E a montagem, na minha opinião, é incompetente. Ela poderia ter sido mais generosa em momentos de interação com os dois protagonistas, que é justamente o que mais funciona no filme. Então, Chefe de Estado é um filme que tenta entregar muita coisa ao mesmo tempo, a ação, o estilo blockbuster, o humor escrachado, e ele até acerta em alguma dessas propostas, especialmente na dinâmica dos protagonistas e em algumas sequências de ação bem coreografadas, mas isso é muito pouco, na minha opinião. Ele tropeça em não conseguir equilibrar o tom e ao depender demais de piadas que nem sempre funcionam, e no fim das contas, o filme entrega o que promete para quem busca uma sessão despretensiosa, com muita correria, tiros e algumas boas piadas. Se você gosta de filmes como Deadpool ou até o mais recente da franquia Velozes e Furiosos, talvez encontre aqui um bom passatempo, mas se você busca algo mais profundo ou sofisticado, esse aqui talvez não seja o seu tipo de filme. E para Chefes de Estado, nota 5. É divertido em alguns momentos, é aquele tipo de produção que, se você souber exatamente o que esperar, pode render uma boa tarde divertida no sofá. E eu quero saber de você. Já assistiu Chefe de Estado? Gostou? Comenta aqui embaixo para eu saber. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma análise nova aqui no canal, beleza? Até a próxima e fui!